aula de hoje, no grupo 9, capítulo 24, os módulos são 141 a 143, Histórias da Tradição Oral e Escrita. A teoria está nas páginas 233 a 236. Por mais estranho que pareça, nem sempre o ser humano teve um sistema de escrita, ao menos de forma amplamente usada, como vemos hoje. Isso significa que as pessoas no passado não tinham, por exemplo, livros para ler. Então, se você desde muito pequeno adquire conhecimento por meio da leitura, especialmente aquela feita nos materiais escolares, saiba que nem sempre o aprendizado das pessoas se deu por essa via. Como então transmitir esse conhecimento se não havia escrita? A resposta é muito simples. A sabedoria era passada de pessoa para pessoa, de geração para geração, predominantemente por meio da fala. Não é difícil visualizar isso. É só pensar em quantas vezes alguém explicou algo para você ou o inverso. Mesmo atualmente, com a força que o registro escrito conquistou, guardamos o hábito de, em determinados contextos, passar conhecimentos oralmente. A cultura de repassar conhecimento por meio da fala, damos o nome de tradição oral. Então, muito antes da escrita, os seres humanos já passavam o conhecimento por meio da tradição oral, por meio da oralidade. Sentavam-se em volta de fogueiras, contavam histórias, os mais velhos passavam experiência para os mais novos. E nós assistiremos agora a um vídeo que fala um pouco mais sobre a tradição oral. De boca a ouvido, a tradição oral. Os griots são habitantes de países da África Ocidental que transmitem os conhecimentos e as memórias da região por meio de histórias narradas, canções e poemas. A tradição oral é aquela que transmite de geração em geração os conhecimentos e a história de um povo ou lugar de boca a ouvido. Os griots são um dos representantes dessa tradição oral africana. No Brasil, alguns grupos e pessoas se esforçam para partilhar e preservar a tradição oral e ancestral, como é o caso da Associação Comunitária Grãos de Luz e Griot, cujo trabalho visa contar e mostrar um pouco de como é a ação do griot na comunidade. Quem sabe quem é o griot da comunidade é a própria comunidade. Então, quando a gente quer saber sobre uma erva, a importância de uma erva na saúde das pessoas, a gente vai aonde? A gente vai no mais velho, na mais velha, que guardou aquele saber. É aquela pessoa que faz os chazinhos, é aquela pessoa que sabe fazer o parto, por exemplo. Quando a gente precisa da história da comunidade, com quem é que a gente vai saber? Vai saber com o mais velho ou mais velha da comunidade. Ali é o griot. A dona Judite faz parte da associação e é uma dessas pessoas que guardam os saberes e os fazeres da sua comunidade em Lençóis, na Bahia. Minha mãe que criou a gente tudo com remédio do mato. Foi. Eu aprendi depois que eu cresci, eu fui aprendendo mais alguma coisa que eu era muito curiosa, tudo que eu via as pessoas fazendo e eu prestava atenção. Judite é uma benzedeira e curandeira da região, que aprendeu seus saberes por meio da observação dos fazeres da mãe e das pessoas em seus arredores. Agora, ela vai partilhar como confecciona e utiliza alguns xaropes naturais. Estava lavando as folhas, peguei as folhas, lavei, coloquei na panela, colocar no fogo. Ali depois que aquelas folhas cozinham, você tira, coa e coloca na panela de novo o caldo. Agora você coloca o mel. E ali coloca o xarope, tudo aquilo fica bem grossinho. Aí você tira o xarope, ali atura a vida toda. Você tem que fazer bem feito para não ficar ruim, porque se você deixar ele com muita água, mais água do que o mel, fica ruim. E ali mais mel do que a água, fica bom. O xarope é bom para gripe, é bom para bronquite, é bom para alguma dor que você sentir, infecção. A oralidade preserva importantes aspectos da cultura e da história das comunidades da região, mantendo viva essa forma de transmitir conhecimento. Quando você precisar de um saber na sua comunidade, pense quem é que guarda aquele saber.
Quem é que conta a história, ou que canta cantigas e, através disso, transmite esses saberes que são ancestrais, que vêm de pai para filho, de mãe para filha, de filho para neto, e assim vai passando de geração a geração. E você, conhece alguém que preserva os saberes da sua comunidade? Partilhe com seus colegas. Na tradição oral, a sabedoria é preservada coletivamente, sendo repassada por meio da fala e conseguindo sobreviver por gerações. Diversas histórias infantis clássicas, muitas das quais você certamente teve a oportunidade de ouvir, têm origem na tradição oral. Para compreender melhor isso, é fundamental saber antes quem foram os irmãos Grimm. Aí nós temos na nota aí a foto deles. Conhecidos popularmente como irmãos Grimm, nasceram na Alemanha, em Hanau. Na fase adulta, tornaram-se bibliotecários e, após verem os franceses dominarem territórios alemães, buscaram, movidos por um sentimento nacionalista, resgatar as raízes populares alemãs, especificamente por meio da compilação de textos da tradição popular, como as histórias infantis, contos de fadas famosos como João e Maria, Rapunzel e a Bela Adormecida. Foram coletados e reformulados pelos irmãos Grimm. Então, os irmãos Grimm, eles foram muito importantes para essa transição da tradição oral para a tradição escrita. Por quê? Quando eles viram que a cultura alemã estava sendo ameaçada por causa das invasões francesas, eles reuniram as histórias orais em textos, para não serem perdidas esses conhecimentos. E assim, e além deles coletarem essas histórias, eles também reformularam muitas delas, e dando origem aí à tradição escrita. A seguir, apresenta-se um exemplo de conto infantil resgatado pelos irmãos Grimm. O Príncipe Han, ou Henrique de Ferro. Num tempo que já se foi, quando ainda aconteciam encantamentos, viveu um rei que tinha uma porção de filhas, todas lindas. A mais nova, então, era linda demais. Uma vez, brincando assim, a bola de ouro, jogada para o ar, não voltou para as mãos dela. Caiu na relva, rolou para a fonte e desapareceu nas suas águas profundas. Por que chora a filha mais nova do rei? Suas lágrimas são capazes de derreter até uma pedra. A princesa olhou e viu a cabecinha de uma rã fora d'água. Foi você que falou, bichinho dos charcos. Estou chorando porque minha bola de ouro caiu na água e sumiu. Fique tranquila e não chore mais. Eu vou buscá-la, mas o que você me dará em troca? Com ela veio Henrique, o fiel criado do príncipe, e quando saiu seu amo, foi transformado em rã. Pulou uma parte, não pulou, gente? Pulou, eu não sei o que aconteceu. Eu vou ler daqui. Tudo o que você quiser, rãzinha querida, meus vestidos, minhas joias e até mesmo a coroa de ouro que estou usando. Vestidos, joias e coroa de ouro de nada me servem, mas se você quiser gostar de mim, se me deixar ser sua amiga e companheira de brinquedos, se me deixar sentar ao seu lado à mesa, mergulho agorinha mesmo e lhe trago a bola. Claro, se me trouxer a bola, prometo tudo isso, respondeu prontamente a princesa, pensando, mas que rãzinha boba, ela que fique na água com suas iguais, imagine se vou ter uma rã por amiga. Satisfeita com a promessa, a rã mergulhou e depois de alguns minutos voltou à tona trazendo a bola. Jogou-a na relva e a princesa, feliz por ter recuperado seu brinquedo predileto, fugiu sem esperar a rã. No dia seguinte, quando o rei, a rainha e as filhas estavam jantando, ouviram um barulho estranho. Abre a porta, filha mais nova do rei. A princesa foi atender
E quando deu com a rã, tornou a fechar a porta bem depressa e voltou para a mesa. O rei reparou que ela estava vermelhinha e apavorada. Ai, paizinho, ontem, quando eu brincava com minha bola de ouro perto da fonte, ela caiu na água e afundou. Então chorei muito. A rã foi buscar a bola para mim, mas me fez prometer que em troca seríamos amigas e ela viria morar comigo. Eu prometi, porque nunca pensei que uma rã pudesse viver fora da água. O rei olhou a filha severamente. O que você prometeu tem de cumprir, disse. Vá lá e abre a porta. Ela teve de obedecer. Terminado o jantar, a rã bocejou dizendo, estou cansada e com sono. Prepare uma cama bem quentinha para mim. Ao ouvir isso, a princesa disparou a chorar. Suas lágrimas, porém, só conseguiram aumentar a zanga do rei. Quando você precisou, ela te ajudou. Não pode desprezá-la agora. Não tendo outro remédio, a princesa foi para o quarto carregando a rã, que dizia estar cansada demais para subir a escada. Chegando lá, largou-a no chão. Que isso? Reclamou a rã. Você dorme no macio e eu aqui no chão duro? Me ponha na cama, senão vou me queixar a seu pai. Ao ouvir isso, a princesa ficou furiosa e gritou. Agora você vai ficar quieta para sempre, rã horrorosa. E qual não foi seu susto ao ver a rã cair e se transformar num príncipe de belos olhos amorosos. Ele contou-lhe que se havia transformado em rã por arte de uma bruxa. Disse também que no dia seguinte a levaria para o reino dele. No outro dia, quando o sol acordou a princesa, a carruagem do príncipe já havia chegado. Era linda. Com ela veio Henrique, o fiel criado do príncipe, que quando seu amo foi transformado em rã, ficou tão triste que mandou prender seu coração com 3 aros de ferro, para que não se despedaçasse de tanta dor. Já haviam percorrido um trecho do caminho, quando o príncipe ouviu um estalo muito próximo, como se alguma coisa se tivesse quebrado na carruagem. Espiou pela janelinha e perguntou, o que foi, Henrique? Quebrou alguma coisa na carruagem? Não, meu senhor. E ele explicou. Tamanha a dor que eu senti quando o senhor virou rã, que, com 3 aros de ferro, o meu coração eu prendi. Um aro rompeu-se agora. Os outros 2, com certeza, vão estalar e romper-se assim que chegar a hora. 2 vezes mais, durante a viagem, o príncipe ouviu o mesmo estalo. Foram os outros 2 aros do coração do fiel Henrique que se romperam, deixando livre sua imensa alegria. Olha lá, ficou fora de lugar. Por meio desse conto, pode-se compreender um aspecto que está presente de modo geral. Em muitas histórias escritas pelos irmãos Grimm, o fantástico. Veja que, em O Príncipe Rã ou Henrique de Ferro, certos acontecimentos causam grande estranhamento. Alguns deles estão ligados a seguir. A rã falante, a transformação do ser humano em rã e rã em ser humano, e a possibilidade de um homem colocar aros no próprio coração. Quem poderia ler esse trechinho da história e seus ensinamentos? Posso ler? Sim, por favor. Por meio desse conto, pode-se... Não, é o quadradinho aqui do lado. As histórias infantis, na maioria das vezes, contêm ensinamentos que valem para qualquer situação da vida, até mesmo para quando já está na fase adulta. Com o príncipe Rã ou Henrique de Ferro, não é diferente. Tanto a atitude da princesa quanto a de seu pai, o rei, podem ser analisados levando-se em conta valores éticos que devem orientar as relações interpessoais de modo geral, incluindo-se aquelas que fazem parte do ambiente escolar ou do profissional. Imagine, por exemplo, que você faz determinada promessa a um colega de turma, assim como a princesa fez com a rã. Qual atitude deveria ser mais inspiradora? A da princesa, que não cumpre comprometido, ou do rei, que entende que a promessa é dívida?
Muito bem. Então, aí é um questionamento que nós temos que pensar. Qual das duas posturas é a mais correta? A da princesa ou a do rei? O que vocês acham? O que vocês acham, pessoal? Fernanda, qual que cortou na hora que você falou? Qual atitude é a mais correta? A da princesa ou a do rei? Acho que é a do rei. Por que você acha isso, Enzo? Porque meio que a princesa não tinha pedido um favor pra Han e ela Lógico, né, pediu tia? um favor de volta. Então, ela eu acho que é mais ou menos isso, né? Não tenho muita certeza. É do rei que é a atitude mais correta. Por que, Laura? Justifica? Porque a princesa, ela, em vez de ela prometer a promessa da Han, ela foi lá e deixou a Han lá. Aí, no dia seguinte, ela bateu a porta na casa da Han e foi o rei que deixou a Han entrar. E o rei disse assim que ela tinha que cumprir a promessa dela, então, por isso que o rei tá certo. Isso mesmo, as pessoas precisam cumprir o que prometem. Observe que tais eventos não encontram correspondência na realidade. Os eventos que estão falando é a questão da Han se transformar em homem, o homem se transformar em Han e coisas do tipo. E devem ser considerados como possíveis apenas na ficção. É muito comum que os contos de fada se organizem por meio de elementos fantásticos. Basta lembrar-se, por exemplo, do espelho que conversava com a rainha na história da Branca de Neve, ou então dos animaizinhos que ajudam Cinderela a costurar um vestido para ir ao baile. Vê-se, portanto, que já na tradição oral, a imaginação foi exercitada ao máximo, a fim de criar narrativas que fossem bem além do que a realidade possibilita. Curiosamente, a história que você leu pertence tanto à tradição oral quanto àquela com a qual estamos mais acostumados nos dias de hoje, que é a tradição escrita. Essa história da Han e a princesa é uma história que está presente nas duas tradições. A tradição escrita é aquela por meio da qual o conhecimento é produzido e difundido, por intermédio de um sistema de escrita, como o alfabético em grande parte dos casos. Muitos textos produzidos na tradição oral, em especial os literários, como os contos de fadas, foram registrados por escrito posteriormente, a fim de que se garantisse a sua conservação. As coleções organizadas pelos irmãos Grimm são um grande exemplo disso. Por isso, muito do que sobreviveu até hoje nas culturas transita por essas duas tradições. Mas é importante ressaltar que uma mesma história apresenta diferenças, muitas vezes bastante significativas. Quando migra da tradição oral para a escrita, ainda citando o caso dos irmãos Grimm, houve histórias em que eles tiveram de fazer grandes adaptações, seja na linguagem, seja no conteúdo, a fim de que elas se tornassem, de fato, apropriadas para o público infantil. Desse modo, entende-se que a pessoa que transpõe um texto do registro oral para o registro escrito torna-se também um pouco autora desse texto. Então, quando vai se transferir a história da tradição oral para a tradição escrita, você tem que fazer adaptações. Nem sempre o que está no oral é possível de ser transmitido diretamente para o escrito sem alteração. Alguma dúvida, pessoal? Vamos aos exercícios na página 240.